Então, eu vou fazer a leitura do livro Vinha de Luz, a lição número 80, intitulada Como Sofres. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz, que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-as aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são os poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, nesse momento, eu convido a todos a nos unirmos em pensamento, juntamente com o nosso Cristo, com os nossos irmãos espirituais, amigos, benfeitores, responsáveis pela Casa Espírita pelo Centro Espírita Lírio dos Vales, e por essa atividade, que possamos juntos, na mesma sintonia, elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, agradecendo ao Pai por mais um dia de vida, por mais um dia de glória, de batalha, de luta, por mais um dia de estudo e de aprendizado. Que possamos, Jesus, aprender a acalmar o nosso coração, aprendendo que o sofrimento, que as tribulações da vida são necessárias ao nosso crescimento, e que assim possamos seguir, ainda que diante de tanta tristeza, seguirmos felizes, certos, com a nossa fé inabalável. Pedimos a proteção dos benfeitores espirituais, pedimos que eleve o nosso amor, o nosso carinho, e as suas bênçãos, e as bênçãos do Cristo, até as pessoas que hoje se encontram em condições de sofrimento, sejam elas espirituais, morais ou físicas, que todos nesse momento possam receber o teu abraço fraterno. E assim pedimos permissão para iniciarmos a palestra de hoje, rogando proteção, e que a nossa irmã Ofélia seja também intuída pelos amigos espirituais, a fim de realizar o melhor trabalho. Muito obrigada, que assim seja. E aí eu convido a Ofélia para proferir a palestra. Como sofres? Como superar a dor. Como superar as dores, isso. Seja bem-vinda, Ofélia. Boa noite. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que ilumine nossas mentes, para que, nesse momento, as lições que serão explanadas, nós possamos, sim, absorver.
Estamos passando por um momento desafiador, difícil, muitas perdas, angústia, ansiedade. Isso tem causado um impacto enorme nos corações de cada um de nós, e que muitos já se encontram em desesperança, não acreditar mais no amparo divino, com tantas dores que estão vivenciando. Quando se trata em sofrimento, vamos lembrar das 4 nobres verdades que Buda apresentou sobre o sofrimento. Uma delas, que é a primeira, ele diz que o sofrimento faz parte de uma experiência da vida, é inerente a nós. Então, significa, se faz parte, é inevitável, então vamos procurar ver como a melhor forma de aceitar. Outra das verdades de Buda é que ele diz que a origem do sofrimento é o apego. Então, significa que nós sofremos por não saber desapegar, por não saber como é que vamos se comportar se perder algo. Então, quando nós eliminamos esse desapego, então há uma renúncia e há uma melhora em termos de nós mesmos em aceitar a dor. Já a doutrina espírita, por ser uma mensagem consoladora, vem nos oferecer ensinos que vai nos reinterpretar o sentido da dor, onde a gente vai ter um olhar diferente, um olhar do espírito, onde nós vamos adquirindo conhecimento, entendimento do porquê da dor. Então, o espiritismo fica bem claro que ele não tira a dor, mas ele esclarece. Ele vai mostrar o porquê e vamos aprendendo a ver a dor de forma diferente. Então, quando passamos por experiências difíceis, significa que tem uma finalidade, que o papel da dor é como se fosse um arado no solo, que atua preparando o solo, e significa também que é aperfeiçoando a nós, criatura. E a partir daí, nós vamos extrair capacidade que está adormecida dentro de nós. Nós vamos despertar ou desenvolver sensibilidade, delicadeza, bondade, ternura. Então, a partir das lágrimas, sai algumas das qualidades desconhecidas que todos nós temos, que se encontra dormida, vamos dizer. Então, que está lá no silêncio em nós. Então, a dor serve também como alerta quando nós nos afastamos da lei. Toda vez que nós nos afastamos da lei divina, nós estamos fazendo um caminho que vem trazer dor como consequência. Então, para entender o porquê das aflições, a doutrina espírita nos ensina a origem do sofrimento, que as nossas aflições têm causas anteriores e causa presente, como está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E Kardec diz que a maior porcentagem, ou a maior parte dessas dores que temos, ou dos sofrimentos, são das causas presentes. São das causas que a gente já vem fazendo algo errado. Então, só lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória.
E se pensarmos no seguinte, se Deus é bom e justo, então há uma causa. E essa causa das aflições somos nós mesmos. Então, a origem das aflições está em nós mesmos e não em Deus. Deus não é injusto, como muitos, quando está diante das aflições, vai se blasfemar com Deus. Nós somos autores da nossa própria vida. Nós é quem damos esses passos, muitas das vezes, errados. Deus é perfeito, com todos os seus atributos, infinitamente bom e justo, amoroso, misericordioso. Deus só quer o bem das suas criaturas. Então, se tomarmos no ponto de vista de a vida ser limitada entre o berço e o túmulo, aí aquilo que nós vivenciamos como dores, como lutas, desafio, perda, fica sem sentido. Aí, quando o materialismo entra e diz que não tem algo além da vida após a morte, e só existe as coisas materiais. Então, se for olhar nesse sentido, parece que há uma contradição quando a gente tem como Deus justo, como Deus bom. Então, para entender os porquês e para entender os quês da lei divina, é como se estivéssemos diante de um grande quebra-cabeça. E muitas das vezes, por faltar peças, a gente não consegue ver a imagem completa. A gente não consegue. Então, pelo esse fato, parece contraditório. Parece injusto. Mas, na medida que vamos, amadurecendo, vai se encontrando as peças, vamos se encaixando, e aí vamos conseguindo ver melhor as coisas. Vamos, sim, conseguindo ter uma imagem melhor. Então, a contradição do sofrer e Deus justo vai se dissipando na medida que vamos compreendendo melhor as coisas. E espíritos imortais como somos, as nossas experiências vai fazer com que nós vamos amadurecendo, vamos aprofundando no conhecimento, vamos entendendo melhor as leis divinas, vamos percebendo que não há injustiça divina, que as dores surgem das nossas imperfeições, quando todas as vezes nós distanciamos da lei divina, que é o que Kardec traz quando trabalha com a lei natural, lá na questão 614, no Livro dos Espíritos, onde ele pergunta aos espíritos que se deve entender por lei natural. E os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei de Deus está sempre indicando o caminho correto. E onde se encontra essa lei de Deus? Na nossa consciência. É a nossa consciência quem vai nos alertar o que é bom ou o que é mal. E sempre que eu vou optar pelo mal, eu estou transgredindo a lei. Isso significa que eu estou distanciando. Daí vem as aflições, daí vem as consequências que nós temos como as dores. Então, lembrando que nós não reencarnamos para sofrer ou para pagar alguns erros, algum débito. O espírito, ele tem oportunidade para reparar danos cometidos no passado e se depurando para viver em harmonia com as leis de Deus. E daí a gente já começa a raciocinar
que não é castigo, não é punição, e sim que Deus nos dá oportunidade para nos educar. Se formos adentrar novamente no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, é um capítulo que todos nós se identificamos, porque cada item daquele nós precisamos dele, é como se fosse, esse foi para mim, e todos os itens se identificam, nós se identificamos. E, utilizando agora o item 18, que é uma mensagem do Espírito Lacorde, ele diz que o bem e o mal sofrer, onde ele fala o seguinte, que todos neste mundo sofrem, mas poucos sofrem bem. Pouco aceita suas provas com compreensão, com paciência. Então, significa que muitos sofrem, mas está sempre reclamando. E lembra também que Jesus já nos alerta que o fardo de cada um de nós é proporcional à força que nós temos para suportar. E temos também como recompensa será o quê? A resignação e a coragem. Mas, como diz o Espírito Lacorde, mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Quer dizer, há mais recompensa do que aflição. Então, essa recompensa é preciso sim, mas é preciso merecê-la. É preciso nós fazer por onde. É preciso que, através da nossa vida cheia de tribulações, mas nós sabemos o caminho de como superar, de como suportar, de como vivenciar em harmonia. E ainda, no mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 10, ainda temos o seguinte, que as provas da vida adiantam, quer dizer, as provas têm esse papel de fazer a gente dar um impulso a mais na nossa evolução. Então, mas, quando bem suportada, aqueles que muito sofrem devem reconhecer que muito tinha a expiar, tornar o sofrimento proveitoso e não perder os frutos por lamentações. Então, significa que se eu passo toda uma existência só reclamando, só lamentando do sofrimento, criando o sofrimento do sofrimento, é como se fosse uma vida em vão. É como a gente pode ter como confirmação na leitura que foi vista na preparação da nossa reunião. Quando Emmanuel vem dizer que não basta sofrer simplesmente para evoluir. Indispensável é saber sofrer, extraindo boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, se a gente vê que tem vários ensinamentos no Evangelho, o Emmanuel, o próprio Jesus traz esse ensinamento, então significa que o papel da dor é de tamanha importância em nossa vida. Agora, lembrando que a ideia da doutrina espírita não é de defender que, através do sofrimento, nós evoluímos. Não podemos não evoluir sem enfrentar sofrimento. O sofrimento em si, ele é neutro. O aprendizado que nós podemos retirar dele depende da forma de como nós estamos superando, como nós estamos enfrentando. Eu posso passar toda uma vida ou um período de sofrimento e dali nada eu retirar. Nada eu conseguir extrair algo de novo, de conhecimento para aplicar na minha vida. Nós podemos, sim, atravessar lado a lado um sofrimento com um amigo, com um parente próximo, uma etapa de tamanha dificuldade, e dali não retirar nenhum aprendizado. Então, significa que nós precisamos
perceber que temos oportunidade, tem essas experiências, e essas experiências foram feitas para nós nos aproveitarmos, para nós tirar, extrair algo para a nossa própria evolução. Então, já que nós estamos com um tema que é superando, como superar a dor, daí vem-se a pergunta, né, como nós devemos nos preparar, já que é uma dor ou o sofrimento é inevitável. Bem, a preparação não pode ser de um momento para outro. Quando nós já estamos sendo visitados pela dor, daí eu já vou em busca de resolver. A preparação é algo que vem sendo alimentado, vem sendo adquirido recursos internos para lidar com as experiências difíceis. Essa é a preparação. É algo que tem que ser preparado ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. E lembrando que Deus misericordioso está sempre ofertando recursos para que todos nós nos fortaleçam e sempre, sim, estamos sendo amparados. E, nesse sentido, nós possamos, sim, aproveitar toda a experiência. Só que, muitas das vezes, nós não pensamos nessa questão até o momento que somos visitados pela dor. Precisamos, sim, ao longo da vida, nos esforçar para manter a iluminação interior, no trabalho edificante, na prática do bem. Haroldo Dutra tem-se o Novo Testamento, onde ele traduziu o Novo Testamento, e eu trouxe uma passagem para que a gente possa comparar com os nossos ensinamentos da noite de hoje, que é a parábola das 10 virgens, onde eu vou ler na íntegra uma parte dessa parábola, para que a gente possa retirar algo para nosso conhecimento. Então, tem-se o seguinte, está lá em Mateus, capítulo 25, e essa parábola vai dos versículos 1 até o 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram óleos nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes, dai-nos o vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo, de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Idem antes aos que vendem, e comprai para vós mesma. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo, as preparadas entraram com eles na boda e a porta foi fechada. Então, o que a gente pode tirar dessa parábola? O que ensina essa parábola? Ela nos ensina que nós devemos estar nos esforçando, trabalhando em busca de recursos espirituais, que é o óleo, por exemplo, que nos leva a aprofundar a relação com o divino, a entender melhor o mecanismo da vida, porque da vida algo que traga sentido, tudo isso é a candeia da luz. É o óleo para queimar quando a noite vem nos visitar, quando as tribulações chegam. Então,
Sem isso, somos colhidos de surpresa, se nós não estar preparado. Então, a dor fica insuportável. Leva a criatura, sim, a desesperar, a se desestruturar, aumentando ainda mais a sua dor. Então, sem o estudo, sem o esforço, sem o trabalho e conhecimento, que aumenta a nossa fé, estamos sujeitos, sim, a ver apagadas as nossas candeias, quando se fecharem as portas de um momento para outro. Aí daí a gente entra em pânico. Então, a recompensa pelo esforço, por manter a chama da candeia acesa, que é o caso das virgens prudentes, foi o acesso à boda e ao noivo. É o acesso ao reino dos céus, que tanto Jesus mostrava como recompensa. E quando as virgens prudentes recusam o azeite às virgens que são tolas, significa o quê? Significa que não podemos abraçar as dores de outro. Isso significa que ninguém consegue transferir as suas virtudes e nem os seus conhecimentos para outros, pois os progressos moral e espiritual são individuais. São individuais. Ninguém evolui para o outro. Claro que pode ajudar, estar lá do lado ajudando, mas não podemos passar pelas provas que cabe ao outro atravessar. Cada um deve se esforçar para adquirir aquilo que para si. Então, lembrando lá no livro Vida Feliz, que Joana de Anjos também vem confirmar isso, quando ela diz que a dor que te alcança é tua. Ninguém sofrerá por ti. Aí ela diz o seguinte, que os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. E lembrando, Leon Denis também dizendo no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele também diz o seguinte, não te direi, procura a dor, mas quando ela se ergue, é inevitável em teu caminho, acolhe. Como amiga, aprende a conhecê-la, a apreciá-la, a beleza, a áustria, a entender os segredos, ensinamentos. Então, é isso. E a gente lembra também que no Evangelho, lá no item, quando tem paciência, também tem mais um reforço quanto a isso, que ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, percebemos que a dor é de tamanha importância para cada um de nós. Então, para superar essas dores, esses sofrimentos, é necessário que sejamos fiéis aos desígnios de Deus, mesmo quando a vontade divina é contrária aos nossos desejos. Se preparando, se esforçando, sempre para nós mantermos a iluminação no nosso interior, que nós possamos levar o azeite e levando o azeite estamos preparados, estamos já com recursos internos para manter nossa luz acesa nos momentos ou nos ambientes de trevas, nos momentos de provações, nos momentos tormentosos. Então, que a candeia é como se fosse algo vivo dentro de nós, da nossa existência, que nós possamos gastar o óleo que seja no momento mais necessário. Então, que nós possamos, sim, consumir no momento necessário. Lembrando que Deus, nosso Criador, cumpre todas as suas promessas. E que os ensinamentos de Jesus, que mostrou que a fé é um sustentáculo nos momentos difíceis,
Mas essa fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia sem o óleo, uma candeia mal provida, e quando chega à meia-noite não temos a luz. Então, que nós possamos, sim, nos abastecermos da candeia com o combustível que vai se converter em luz para iluminar o nosso caminho. E é necessário, sim, sempre orar e vigiar, porque na hora que nós estamos fazendo esse movimento, orar e vigiar, nós já estamos nos disciplinando. Nós estamos disciplinando e evita de estarmos reclamando, lamentando. E na medida que a gente vai adquirindo conhecimento, vamos sim estar mais reforçados. Vamos estar mais reforçados e, a partir das dores, vamos estar mais fortalecidos. Lembrando aqui da figura de Maria, nossa Mãe Santíssima, que depois que Jesus desencarna, lá ali durante o Calvário, ela sofrendo com suas dores, e Jesus recomenda ela ser a mãe da humanidade naquele momento, e a partir daí, Maria soube, com sua maturidade, aplicar a lição de amor. Então, a partir daí, Maria acolhe aqueles que sofrem, aqueles que vivem de angústia, aqueles que estão desesperançados. Então, Maria, ela sentiu-se mãe de todos aqueles torturados, injustiçados, ajudou, então espalhou a claridade, espalhou os ensinamentos que Jesus tinha deixado. E, certa vez, Maria acolhia um senhor que vem reclamando e dizendo que não aguentava mais, e ela diz o seguinte: tenha calma, que tudo isso passa. Outra vez, ela vai em busca de uma jovem, se aproxima de uma jovem encarcerada, sofredora, com o rosto já desencarnado, e ela diz o seguinte, no ouvido dessa jovem: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E um momento mais bonito que tem no livro Boa Nova, na última lição, lição 30, é o momento do desencarne de Maria, que Jesus chega e ela vai sentindo a presença e ela se emociona quando ela percebe que é Jesus, a presença daquele Senhor. Ela se emociona e ela faz um gesto de se ajoelhar a Jesus de imediato, não deixa ela se ajoelhar. Jesus é quem se ajoelha diante de Maria. Muito bonito a história, e Maria é uma das que a gente tem como um espírito altamente evoluído e como referência, que nos momentos mais difíceis podemos também trazer a nossa Mãe Santíssima para nos dar apoio, né? Que nós temos, sim, recursos emergencial. Esses recursos emergencial é a prece. E a prece está sempre disponível. Só basta nós abrir o coração e se voltar para Deus. Que nós possamos, sim, estar sempre em sintonia com o Pai. No momento que nós estamos sempre em sintonia, nós não seremos pegos de surpresa com a dor. Então, é preciso, sim, que nós devemos fazer a nossa parte.
obedecendo com humildade, com renúncia, e tendo feito a nossa consciência tranquila, e daí sim nós vamos conseguir o alcance do reino dos céus, seguindo o caminho, na experiência necessária e aprendendo pouco a pouco. E que nós possamos, nesse momento, rogar ao Pai a sua misericórdia e que Deus concederá sempre, 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 a cada um dos seus filhos. Que nós possamos pedir com confiança, com coragem, com paciência, com resignação. Que no momento que nós estamos preparados, sim, com certeza, vai vir meios para nos amenizar os sofrimentos, as dificuldades. Então, diante dos bons espíritos que Jesus e que Deus, nosso Pai, envia para nos ajudar, com certeza, temos, sim, condição de superar as nossas dores e, a partir daí, sair mais fortalecido. Então, que Jesus nos proteja, nos ampare. Muito obrigada.